satânica, meu Deus, nessa noite. Bate, meu Deus, em retirada, meu Deus, através do poder que é no teu santo nome, através do poder, meu Deus, que é na tua palavra, meu Deus. Nós apresentamos a tua igreja nessa noite, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que a tua palavra, meu Deus, venha penetrar nessa noite, meu Deus, com poder e autoridade, meu Deus, em cada vida, em cada coração, meu Deus. Nós apresentamos o Senhor, meu Pai, a tua igreja, Pai, que o Senhor salvou, que o Senhor comprou, que o Senhor transformou, meu Deus, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, apresentamos, ó Pai, a tua serva, meu Pai, que irá, meu Deus, ministrar, meu Deus, a tua palavra. Meu Deus, coloca a tua filha, meu Pai, debaixo, meu Deus, da tua graça. Coloca a tua filha, meu Pai, debaixo da tua misericórdia. Coloca a tua filha, meu Pai, debaixo da tua unção, meu Deus, debaixo, meu Deus, dos cuidados, Senhor, meu Deus, e fale, meu Deus, conosco nessa noite, ó Pai. É o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a igreja que vai morar no céu com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Espírito Santo da verdade, já faz morada sobre este lugar. Eu já posso contemplar o Senhor Jesus contemplando os corações aflitos que aqui se encontram. Eu já posso sentir a presença do Senhor diante da dificuldade que muitos têm enfrentado. Eu já posso sentir as orações, Ramanada Suricanta, Ramanada Sépia, Maia Sou, Miliquianta, Miliquianta, Ramanaya. Aleluia, Deus, aleluia, Deus. Tu és digno de toda honra e toda glória, Senhor. Tu és majestoso, Rei dos reis, Senhor do Senhor, pão da vida, és tu, meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Quero agradecer, o pastor que confiou o altar, ao qual Deus colocou sobre a mão dele com responsabilidade. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar levando a palavra dele mais a uma casa que vai morar no céu. E eu quero agradecer também meu esposo, o amor da minha vida, o homem que Deus preparou para ficar comigo até o fim dos tempos, até Jesus ir buscar a igreja dele. Amo demais esse homem. Ele é tudo na minha vida, é meu porto seguro. É onde eu desabafo as minhas lágrimas, é onde eu desabafo aquilo que eu estou passando. É ele que tem que escutar tudo. E muitas das vezes eu não deixo nem ele falar que eu estou errada, não. Eu falo, não, eu estou certa, ele está errado, eu estou certa, eu estou errada, eu estou certa. E aí depois eu tenho que voltar atrás, eu estou errada mesmo, me perdoa. Mas é o amor da minha vida. É o vaso que Deus escolheu para essa rosa habitar. Aleluia. Irmãos, eu quero agradecer também a irmã Cecília, que foi uma ponte de Deus para me trazer a este lugar, para trazer a palavra do Senhor. E há um mês atrás Deus tinha me dado essa palavra. Eu tinha mais 2 pregações e eu perguntei para Deus, é nessa pregação? Deus falou, não, eu estou preparando um lugar para você levar essa palavra. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. E eu falei, Deus, mas aonde? Deus falou, tu irás saber. Logo, logo tu irás saber. Eu falei, amém, Senhor. Que assim seja feita a sua vontade. Eu sou um vaso obediente ao Senhor. Onde tu me enviar, irei eu falar do teu amor. Glória a Deus. Quero perguntar ao pastor, eu tenho quanto tempo para ministrar a palavra? Até 8h50. Louvado seja Deus. A palavra que Deus me deu, irmãos, se encontra no livro de Levítico, Levítico 6, a partir do 8. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Todos encontraram para a glória de Deus? Amém. Disse mais ao Senhor a Moisés: dá ordem a Arão, seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto
ficará na lareira do altar todas as noites, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. Levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, porá junto a este. Depois despirará suas vestes e porá outra e levará a cinza para fora do arraial, um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto. Sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Foi a parte que mais ardeu o meu coração. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja do Senhor Jesus. O que significa o altar de Deus na sua vida? Qual o significado do altar de Deus em sua vida? O altar é lugar de sacrifício, de oferecer ofertas ao Senhor. Mas o altar tem que ter santidade. Sem santidade é impossível agradar a Deus. E nós temos visto nas igrejas hoje, é um tal de disse-me-disse, é querendo derrubar um ao outro, é querendo confrontar o pastor que Deus colocou à frente da obra, é querendo derrubar a irmã que Deus dá uma visão, é querendo derrubar aquele que louva, que não louva bem. Irmãos, entendam uma coisa: nós somos imperfeitos. Jesus é perfeito, se aperfeiçoa em mim e em você. E para o altar sempre ter o fogo ardendo sobre o altar, eu e você tem que estar em santidade para subir aqui. Nós temos que estar com o coração limpo diante do Deus de Israel. Nós temos que saber perdoar, porque sem perdoar você não pode nem ofertar. E ele vai fazer a obra. Para vocês verem como é algo tão sério diante de Deus. Nós ficamos emburrados, chateados com o que as pessoas falam conosco, nos magoa. Mas quando Deus manda nós pedir perdão, nós engolimos e não vamos. E eu falei com Deus: Senhor, mas como assim? E Deus me fez viver a palavra para mim trazer para vocês, irmãos. Deus me fez viver. Essa semana passada, eu passei uma semana bem atribulada. E eu falei com Deus que eu não iria me entregar, porque o meu coração estava cheio. E se o coração seu está cheio, a sua boca vai falar o que o seu coração está sentindo. Eu falei com Deus: eu não vou, eu vou desmarcar a pregação e eu vou ficar sentada. Eu quero só entrar, cultuar e ir embora. Liguei para a irmã Cecília, falei: fala com o pastor que pode pôr outra pessoa no meu lugar para trazer a palavra. Porque eu não vou. Eu vivi na carne. Isso, irmãos. Eu vivi na carne. E eu falei com Deus assim, Deus falava, aí Deus me chamou no quarto secreto. Quero ter um particular com você. Eu estava trabalhando, parei o serviço por alguns minutos e entrei para dentro do banheiro e lágrima caiu. Eu não conseguia orar, eu só conseguia chorar. E Deus falava ao meu coração: você acha que você vai pregar algo que você não viveu? Você acha que você vai subir no meu altar coisa que você não viveu? Você vai passar o que para a minha igreja se você não viveu aquilo que você vai falar? Falei: Deus, mas acontece o seguinte: eu não sou capacitada para poder levar a palavra, que o meu coração está cheio. Eu estou revoltada, eu estou irada. Deus está, mas o vaso quem transforma sou eu, porque quem é o oleiro sou eu. Você só tem que fazer aquilo que eu te mandar. Falei: eu sei disso, que tu és o oleiro e eu sou o vaso. Mas acontece que o vaso está querendo emborcar a boca. Vaso de boca emborcada não recebe unção não, meu irmão. Vaso de boca emborcada não recebe presença não.
não recebe poder não. O vaso para receber, ele tem que estar na posição de vaso para receber da parte do Senhor. E eu chorava e falava com Deus. Irmão, foi uns 15 minutos suficiente para Deus me descer o maio. Deus, você tem uma casa, você tem um marido e você tem filhos que eu coloquei na sua mão com responsabilidade. E aí? Você vai abrir mão deles? Você vai abrir mão da sua casa? Você vai abrir mão do seu ministério mais uma vez? Falei, Senhor, acontece o seguinte. Eu sei que o que o Senhor tem na minha vida é grande. Eu sei que o meu ministério é grande. Mas eu sou tão incapaz. Deus, eu não estou precisando de capacidade. Não, eu quero alguém para me capacitar. Porque aquele que é capacitado em mim faz do jeito que eu quero, não da maneira que ele quer. E eu vi nessa palavra, Deus falou, tu lembras? Há um mês atrás eu te dei essa palavra. E eu reli essa palavra. E eu falei, mas o que Deus quer falar? Quando eu coloquei o pé sobre essa igreja, irmãos, Deus falou, agora você vai entender o que eu quero falar. Eu falei, amém. Que assim seja toda a sua vontade. E Deus falava no meu coração que tem muitas pessoas que há muito tempo não vê o fogo arder sobre o altar. Que tem muito tempo que não sente aquela voz do Senhor falar, sussurrar o seu ouvido. Que tem muito tempo que não tem aquele particular com o Senhor Jesus. Que tem muito tempo que não ouve, não sente a mão do Senhor tocar o seu ser. E eu falava com Deus, mas ele está sendo tomado pelo teu Espírito Santo. Não está não, nem todos estão na visão que eu quero, nem todos estão sentindo o que eu estou mandando para a igreja. Falei, Deus, se é para o altar, está tendo fogo continuamente, o que o Senhor requer da igreja? E Deus falava ao meu coração obediência, amor ao próximo, santidade. O fogo arder na sua vida e na minha vida, nós precisamos negar o nosso eu, negar a nossa carne, abrir mão dos nossos desejos, porque não é o altar físico que Deus está falando, não, meu querido, minha querida, é o seu coração que está cheio de amargura, que está cheio de não liberar o perdão, de um marido falar a palavra que te machucar, de uma irmã te jogar uma indireta e você sair daqui irada, falar com Deus, eu não volto naquela igreja mais. Não é Deus que fez com você, não. Foi o homem. Peça perdão se for necessário. Se trova diante de Deus e pede Deus a purificação do seu coração. Irmãos, nós temos um defeito muito grande de alguém nos machucar e nós pegar aquilo para o nosso coração e trazer e guardar. É lixo. Lixo vai para onde? O lixo. Deixa no seu coração só aquilo que vai te edificar. Deixa no seu coração só aquilo que vai te trazer benefício do céu. Deixa no seu coração só aquilo que vai te acrescentar, não te diminuir. Porque a pessoa que levanta contra a sua vida, ela continua fazendo a obra e você continua sentado no banco, amargurado e morrendo espiritualmente. E um crente morto espiritualmente, ele mata todo o exército. É verdade. Todo o exército. Não é feio você chegar no seu pastor e falar, pastor, eu quero sentar, eu quero pedir, eu quero me refletir um pouco sobre a minha vida, eu quero um pouco de Deus, eu quero me encher de Deus, eu estou cheia de mim mesma, eu estou cheia do meu eu, mas eu quero sentar. Não é feio, não. Feio é você subir no altar e falar um bocado de baboseira e machucar toda a igreja. E depois Deus usar o pastor para te exortar e você confrontar o pastor. Isso é feio. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, o fogo no altar é o nosso coração. E eu vou contar algo para os irmãos.
6 anos que eu sou convertida na presença do Senhor. Aquele homem lindo, maravilhoso ali, já foi preso. Eu conheci Jesus pela dor. Pela dor. Eu com 3 crianças pequenas. A tia dele era católica, apostólica, romana. Ela começou a ir na igreja universal. E ela virou para mim e falou assim: ele só vai sair de lá de dentro se você for para a presença do Senhor. Eu era sanguinária. Eu queria resolver tudo na porrada. Eu não baixava a cabeça para nem para homem nenhum, nem tão pouco para mulher. Se falasse A comigo, eu falava B, C e D. Quando eu fui para a presença do Senhor, eu fui conhecer a mão de Deus sobre a minha vida. E eu comecei a frequentar e fui muito machucada nas igrejas que eu fui, irmãos. Muito machucada. Você sentir a presença de Deus, você está com o Espírito Santo e a sua pastora virar para você e falar assim, a irmã pedir ela, segura ela, é capeta, isso não é Espírito Santo, não. Eu saía da igreja chorando todas as vezes. Chegou um dia, eu perguntei para Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu só quero entender isso, o que o Senhor quer de mim. Hoje meu esposo é um pastor, para a glória de Deus, ministro da palavra do Senhor. Hoje mesmo eu peguei a Bíblia e fui ler e comecei a chorar. Ele, o que é, neguinha? Você está chorando? Eu falei, amor, eu não tenho capacidade nenhuma de levar a palavra, não, filho. Eu nem sei ler direito, eu só tenho a 2ª série do primário. Aí ele brincou comigo. Se eu tivesse essa intimidade que você tem com Deus, eu era outra pessoa. Até a minha roupa o Espírito Santo escolheu, irmãos. Até a minha roupa e o meu sapato. E todas as vezes, desde o dia que o óleo desceu na minha cabeça, que eu fui consagrada como obreira da casa do Senhor. No dia que eu fui consagrada, a pastora fez uma reunião e falou assim, olha irmã, o seu sacrifício vai ser de humilhação. Eu olhei para Deus e falei, de novo, a minha vida é ser humilhada. Todo mundo estava belo, impecáveis, cabelo arrumado, maquiagem, e eu estava descalço. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A única pessoa aonde o óleo caiu de uma bola de fogo dentro da casa, aonde o óleo caiu em mim, descasquei, como se eu estivesse trocando de pé. Eu liguei para a pastora doida. Eu falei, pastora, eu vou morrer, Deus vai me matar. E agora? Ela, eu vou orar. Eu vou orar. Porque eu nunca vi isso na minha vida. Ela orou, buscou de Deus. Deus mandou falar para ela que era separação. Aí eu falo para vocês, qual foi o discípulo que era sanguinário, mas ganhou 3.000 almas para Jesus? Pedro. Pedro cortou a orelha de Malco. Malco tinha descendência de sacerdote. E a palavra do Senhor fala que nenhum sacerdote não pode ter nenhuma mácula, nenhuma mancha. Então Malco não poderia exercer a profissão de sacerdote faltando uma orelha. Jesus foi lá e colou a orelha de Malco. Não é assim, Pedro, que resolve as coisas, não. E muitas das vezes, quando você não conhece Jesus, meu irmão, minha irmã, você acaba fazendo coisa com as suas próprias mãos. E eu falava com Deus, eu falei, Senhor, como eu posso ser uma coisa se eu não consigo abrir mão do meu eu? Deus, isso aí vai ser o tempo. E Deus foi me lapidando. Ninguém amadurece sorrindo não, meu irmão. Ninguém amadurece, ninguém ganha experiência sorrindo não. É na lágrima, é na dor, é o joelho, é cara no pó. Você não vai amadurecer, criar experiência, adquirir conhecimento da parte de Deus sorrindo não, vivendo uma vida à vontade, uma vida tudo bem, tudo tranquilo, não. Você vai adquirir experiência na dor, é no choro, é na lágrima. Você entrar para dentro do quarto, ficar 1 hora dentro do quarto, você só chorar, e Deus falar o seu coração, mas você não consegue sair uma voz da sua boca.
Quando você quer ver a manifestação do Espírito Santo, é quando eu estou na igreja em choro. É a maior manifestação do Espírito Santo, porque está havendo aquebrantamento de coração. Uma certa vez eu estava no culto, o culto estava acontecendo, e a palavra estava sendo ministrada. A palavra foi ministrada por 40 minutos mais ou menos. Eu, desses 40 minutos, da hora que o pregador pegou a palavra até o final que ele entregou, eu só chorava. Eu chorava como uma criança. Como uma criança. E todo mundo da igreja preocupada comigo, o que foi, irmão, o que aconteceu, e nem eu sabia falar o que estava acontecendo. Aí nós acabamos o culto, nós despedimos de todo mundo e fomos embora. Meu marido me perguntou o que aconteceu. Eu falei, não sei te falar. Mas eu precisava de chorar. O choro traz resposta, e a resposta gera um milagre. O choro traz confrontamento, e quando há confrontamento, há transformação. O choro te faz entender que você não é nada a não ser que Deus seja na sua vida. O choro te faz entender que você é pó, que você é barro, que você precisa do oleiro o tempo todo para te moldar. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele vê o oleiro sentado fazendo vaso. O vaso se desmancha. O oleiro pega o vaso novamente e refaz o vaso. Uma certa vez eu estava no monte e eu fiz essa oração para Deus: eu sou teu vaso. Se for necessário me quebrar e me fazer de novo, só pode me fazer. E aí estava um irmão muito usado na palavra, pregava muito. Ele me repreendeu, falou que não existe refazer vaso não. Só que mal eu sabia que ele estava no adultério com a esposa. Por isso que ele se sentiu confrontado pela minha oração. Muito tempo depois fomos descobrir que ele estava em adultério com uma jovem da igreja. Ele não aceitou o banco, ele preferiu mudar de igreja e ir para outro ministério, mas não aceitou a exaltação de Deus. Saiu debaixo de maldição e foi queda em cima de queda, queda em cima de queda, até desviou. E aí? Prefere não obedecer para não receber da parte de Deus. Prefere confrontar o pastor, mas não receber a exortação do Senhor. E nos dias de hoje não está sendo diferente não, meu irmão. Nos dias de hoje está complicado você pregar a palavra do Senhor. Está difícil. Nos dias de hoje, você vê, esse dia eu estava vendo uma pregação no YouTube, uma pastora, tinha um corpo bem formado e com um vestido torano. Irmãos, o teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo não é para ficar em vitrine à mostra, não. O teu corpo, o Espírito Santo de Deus sente ciúme dele. E os homens que estão aqui são homens de Deus, mas antes de ser homem de Deus são carnais. Nós temos que nos preservar a ponto de vestir uma roupa, mas que não mostre o nosso corpo, porque a palavra do Senhor fala que a única nudez que a gente pode viver é do nosso esposo é nossa. E hoje as pessoas não estão tendo referência mais sobre isso. Quer usar um top mostrando o colo, quer usar uma saia com um tie lá em cima, não aceita o que Deus fala. Isso aqui, esse espaço aqui, é para homem e para mulheres de Deus, que falam a verdade, que pregam o evangelho. Para esse altar aqui transmitir a unção para ir, quem está aqui tem que estar em santidade, com o coração limpo, com o coração purificado ao Senhor. Ah, mas eu sou melhor, aí eu vou usar a palavra lá em Naamã, né? 2 Reis 5. Naamã era um homem, chefe do exército, tinha muita palavra, tinha intimidade com o rei. Porém, Naamã era leproso, né? Mas ele era um guerreiro, ele ganhava várias guerras. Porém, ele era leproso. E havia uma certa
serva na casa dele. E essa serva chegou para a mulher dele e falou assim: minha senhora, se o meu senhor tivesse em Israel, lá havia um homem que poderia curar essa lepra dele. Naamã, mais do que depressa, chegou ao rei, pediu uma carta, mandou para Israel. O rei de lá ainda falou: será se eu sou Deus para curar essa enfermidade dele? Elias escutou: não, meu senhor, manda ele vir até a mim, manda ele vir, porque eu tenho a cura para ele. Só que Naamã se sentiu confrontado, porque Elias não foi ter com ele, ele mandou um servo falar com ele. Quando o servo chegou diante de Naamã, falou: meu senhor, manda o senhor ir no rio e mergulhar 7 vezes. Mas em Efraim tem rios melhores do que esses aqui. Mas quando ele mergulhava as 7 vezes, Deus operava o milagre. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos mergulhar na presença do Senhor. Moisés, lá no livro de Êxodo, ele fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. E muitas das vezes nós temos ido sem a presença de Deus. Sem a presença você não consegue nada. Não se engane. Você acha que você vai louvar bem, que você vai pregar bem, que você vai ministrar bem, que você vai ser usado na revelação bem, que você vai ser usado na ministração bem, porque não vai. Sem a presença você não consegue nada. Nós precisamos da presença de Deus. Nós podemos viver sem um carro do ano, nós possamos viver sem um iPhone, que é o do top dos top, né? Se não tem naquele, eu não vou saber nem mexer, né? Então nem bem. Nós conseguimos sobreviver, mas sem a presença, meu irmão. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus falou com ele: usa o cajado, bate nas águas, vão se abrir e vocês vão passar. Moisés bateu as águas, o mar se abriu. Tem mar à sua frente, você tem até o cajado, mas não tem a presença. E aí, o mar vai se abrir? Não vai, porque cadê a presença? Nós precisamos da presença. A presença, ela nos satisfaz. A presença, ela nos ergue. Por mais difícil que esteja a prova, por mais árdua que tiver a prova, você consegue vencer. E muitas das vezes nós vamos falar diante de Deus. Nós, irmãos, quando nós somos servos do Senhor, nós não temos vida fácil. É prova todos os dias. Principalmente mulher de pastor. É as que mais sofrem. Teve um dia que eu tive uma reunião com o meu pastor, porque eu e meu esposo sentamos. Nós falamos que não iria fazer mais nada, porque tinha uns escolhidos intocáveis da igreja que não poderia tocar. Eu falei: eu não sei, fiz nada para agradar o homem, eu estou aqui para fazer para Deus e eu vou sentar, eu não vou fazer mais nada. Aí meu esposo falou: mas se você sentar, o que vai ser de mim? Eu preciso de você de pé para mim poder me erguer. Eu falei: então meu filho, então você vai sentar junto comigo, porque eu não vou fazer nada mais não. E subia lá em cima para louvar, você não sentia nada, irmãos. Uma igreja gelada. Você não sentia ninguém sendo batizado no Espírito Santo. Você não sentia Deus trabalhar no meio da igreja. Irmãos, tempo de antigamente, as pessoas chegavam na igreja 1 hora antes do culto começar. E começava a oração. E era oração, e era oração. Quando o culto começava, a pessoa já tinha preparado o altar para receber da parte de Deus. A gente já tinha preparado o altar. Quando os levitas subiam e começavam a entoar louvores ao Rei dos Reis, a igreja era tomada. Hoje você não vê isso mais. É o povo mexendo no telefone o tempo todo. É o povo conversando em rede social o tempo todo. Eu te garanto que Jesus não vai te ligar, não. Eu te garanto que Ele não vai te ligar. E o pregador está lá esvelando, levando
fala, eu não senti nada. Você vai sentir o quê se você está com o coração cheio das coisas mundânicas? Você vai sentir o quê se você não tem nada para transmitir para Deus, para entregar no altar do Senhor? Nada, a não ser um coração cheio de amargura, de ira, de inveja, de orgulho. É isso que tem no coração. A vaidade. Ah, mas se eu arrumar meu cabelo hoje, eu não vou para a igreja, não. Aí eu tenho que ir com a roupa melhor que todo mundo. Aí fica parecendo um desfile de moda.